Alô, essa gravação é dirigida a colegas da área de saúde, ok? Eu passei alguns dias afastada, como vocês sabem, com a pneumonia por Covid. E, em primeiro lugar, agradeço todas as mensagens, todas as orações, isso é muito importante nesse momento. Graças a Deus a recuperação está bem satisfatória, mas eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque muitos colegas nos perguntando sobre tratamento, discussão, enfim, tudo isso que a gente tem visto na internet, mas é muito importante que qualquer opinião que a gente dê, que qualquer posicionamento que a gente tome, a gente respeite os princípios da ética médica, né, e principalmente o princípio de não fazer mal. E essas opiniões que eu vou colocar aqui, em primeiro lugar, são pessoais, certo? Eu não estou representando absolutamente ninguém. Na verdade, eu não vou nem estar colocando muitas opiniões. Como eu fui muito perguntada sobre a ivermectina, eu procurei ler um pouco mais sobre o assunto. Eu não sou expert. Eu tive a oportunidade de conhecer duas médicas que são expertas na área, a doutora Tassiana Padilha e a doutora Dênia Fittipaldi, dos colegas. Tassiana foi da Fiocruz, Dênia foi da universidade, hoje elas trabalham nessa área de pesquisa. Elas usaram bastante já a ivermectina, inclusive na época da chikungunya. Nesse momento elas têm usado em Covid e estão aguardando liberação aí dos comitês de ética para a condução de um estudo grande, randomizado, prospectivo, para tentar realmente avaliar o efeito potencial da ivermectina no Covid. Eu não vou tecer nenhum comentário como tendo experiência. O que eu fiz e que estou trazendo aqui para dividir com vocês foi uma revisão de bibliografia da ivermectina, até porque era uma droga que eu conhecia pouco dentro disso, e por ter usado e tudo mais, eu fiquei curiosa e procurei ler. Então, eu separei 3 trabalhos para a gente rapidamente discutir, um do jornal de antibióticos, o outro do Trends in Parasitology e esse último de Clinical Pharmacology and Therapeutics, que eu achei que são interessantes. Os 2 primeiros, na verdade, são trabalhos de revisão, foram publicados antes da época do Covid, trabalho de 2016, e esse que vem de Tóquio, né, vem do Japão, ele traz o título que a ivermectina é essa droga maravilhosa, enigmática e multifacetada, que continua a surpreender e exceder as expectativas. Eu não sabia exatamente o que era a ivermectina, mas, na verdade, a ivermectina é o produto de uma bactéria, né? Dos Streptomyces avermectinius, né? Uma actinomyceta, e foi encontrada no solo de um campo de golfe no Japão por esse microbiologista, Dr. Satoshi Omura, e isso lhe valeu, inclusive, o Prêmio Nobel em 1975. Né? Então, a droga foi encontrada, a bactéria foi encontrada em 73, muito tempo de uso. Essas bactérias, elas produzem várias lactonas macrolíticas, né, que foram chamadas de avermectinas, a família da avermectina. Acho que esse avermectina é por eliminação, eliminar vermes. E foi percebido pelo Dr. Omura que as avermectinas têm um efeito muito potente, antihelmíntico, né, antiparasitário, e ele então entregou essa bactéria e os seus produtos para o Merck Sharp, que por sua vez trabalhou em laboratório 2 das isoformas, a B1A e 1B, e misturou 80% de uma com 20% da outra, e veio com um produto considerado mais seguro, mais potente, semissintético, misturando essas 2 avermectinas. Isso se transformou então na ivermectina, que é um produto que iniciou pela medicina veterinária. A gente tem trabalho científico publicado sobre essa droga desde 79, e em 87 iniciaram os trabalhos em humanos. Ela foi registrada para uso em humanos em 1987. É considerada o antiparasitário mais usado e mais potente no mundo inteiro, né? Usado por bilhões de pessoas, porque por ano milhões e milhões de pessoas usam. Normalmente é considerada uma droga dos pobres, né? Droga de doenças negligenciadas. Ela é feita, inclusive, campanhas na África, que geralmente são feitas por doação de medicamentos, e aproximadamente 100 milhões de pessoas na África são tratadas anualmente com ivermectina para doenças como a oncoceríase, que chamam a cegueira do rio,
a filária linfática, a pediculose, né, que é o piolho e tudo. E era uma medicação assim, extremamente barata, extremamente comum e que era utilizada muito para piolho aqui no Brasil, né, e para as parasitoses e tudo, mas muito fácil de acesso e de um precinho muito baixo, porque não é mais o caso hoje, infelizmente. O que é interessante e que os autores chamam a atenção é que, apesar de 40 anos daquilo que eles chamam de sucesso global ser igual dessa droga e de muitas pesquisas científicas, tanto no setor privado quanto no setor público, o mecanismo de ação exato da ivermectina ainda não é completamente conhecido, né, apesar de todo esse tempo. Existem algumas observações interessantes que, por exemplo, em animais, os parasitas de animais, eles ficam resistentes à ivermectina. Ele dá alguns exemplos aí no salmão e tudo, mas assim como a gente usa antibióticos e depois as bactérias ficam resistentes e tudo, mas em humanos, apesar de quase 30 anos de utilização e muitas vezes até como monoterapia, os parasitas humanos eles não desenvolveram resistência até hoje à ivermectina. E isso faz com que o seu mecanismo de ação seja considerado um pouquinho de um quebra-cabeça. Existem algumas coisas mais básicas, eu acho que todos nós que pagamos parasitologia, acho que a gente meio que lembra, né? Elas alteram lá os canais de cloro que são mediados, né, por glutamato, e aí eles fazem com que haja uma hiperpolarização da membrana neuronal, leva a uma paralisia dos músculos somáticos, principalmente da bomba faríngea, dos parasitas, e eles terminam matando o parasita através disso aí. Mas ele também tem uns outros efeitos em receptores GABA, e que é colocado que receptores GABA em humanos eles só existem no cérebro, e a ivermectina ela não passa a barreira sanguíneo cerebral, sendo então uma medicação bastante segura para a utilização. Mas, tirando esse efeito, que é o mais conhecido, que é o mais direto, então, existem outros dados com relação à ivermectina que chamam a atenção dos pesquisadores. O principal deles é uma disparidade entre a concentração plasmática máxima e o efeito da droga, principalmente em relação à microfilária. Normalmente, quando você toma uma dose de ivermectina por via oral, ela faz um pico de 4 horas, depois ela faz um segundo pico algumas horas depois, que acredita-se que é como se fosse uma reciclagem enterohepática, mas vai ter uma vida média mais ou menos de umas 12 horas ou um pouco mais do que isso, depois ela começa a cair no plasma. E as microfilárias, elas morrem em torno de 78% com 2 dias e 98% com 1 semana, e durante todo o ano que se segue. O indivíduo fica como se tivesse protegido. Evidentemente não é mais o nível sanguíneo, o nível plasmático daquela droga, mas existem inclusive estudos em animais onde eles injetaram microfilárias e mostra que elas continuam morrendo naquele período. E no ano seguinte você novamente faz o tratamento e assim por diante. Então isso faz com que os pesquisadores eles imaginem que existe alguma... a ivermectina ela faz com que haja uma supressão da habilidade do parasita de bypassar o sistema de defesa imune do hospedeiro, sugerindo que existe algum processo imunorregulatório, né, para o efeito da droga. Esse é um dos grandes pontos que se trabalha muito, e inclusive os autores falam também que os agentes imunomodulatórios eles geralmente dão menos efeitos colaterais e dão menos oportunidade de criar resistência, o que talvez explique por que a ivermectina é usada há tantos anos e não tem resistência em humanos. Desculpem. A outra coisa também que é muito importante é que a gente pensa na ivermectina somente para parasitose, mas aqui tem uma lista, né, como vocês podem ver, de muitas outras situações, né, inclusive como antiviral, né, que vem surgindo, mas não só agora por conta do Covid, no HIV, no dengue, encefalite, aqui como as doutoras Tassiana e Dênia já usaram também em relação ao chikungunya, anticâncer, doenças neurológicas. Então é impressionante a gama de estudos que tem sido feito. E os autores, eles concluem esse trabalho, né? Os autores não, o Dr. Crump, o autor desse trabalho, ele conclui dizendo que, como mais uma indicação de como a atenção está sendo voltada para a ivermectina, isso é em 2016 o trabalho dele, em 2013 os chineses depositaram uma patente internacional para a utilização de ivermectina para outras áreas que não a área antiparasitária.
e dentro do que os chineses colocaram nessa patente, eles trabalham muito com doença metabólica, né? Então tem diabetes, obesidade, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, tudo isso eles têm patente para usar a ivermectina e também algumas outras situações mediadas aí especificamente pelo receptor do flamezoide, mas tudo isso está sendo estudado, inclusive com patente já. Então, o autor ele finaliza dizendo que essa droga única e tudo que já teve tanto efeito no passado e no presente, talvez ainda venha a mostrar mais efeitos excepcionais para o futuro. Esse é o primeiro trabalho de revisão. O segundo vem da Inglaterra, vem do Reino Unido, vem de Glasgow, e traz também um título um pouquinho provocador, né? Ivermectina, droga velha, novos truques. Inicia da mesma forma, falando do prêmio Nobel, depois fala também essa mesma questão, de 35 anos, o mecanismo de ação ainda não é claro. Depois diz que ela foi desenvolvida especificamente para endo- e ectoparasitas, mas que hoje ela tem uma gama de ações sobre outros organismos muito grandes. Aí cita um trabalho feito em ratos diabéticos, né, onde ela regula a glicose e níveis de colesterol, mostra que ela funciona como, ela suprime a proliferação de células malignas em vários tipos de cânceres, inibe a replicação dos flavovírus, né, aqui no Brasil foi usada na chikungunya, para o arbovírus também, né, reduz a sobrevivência de vetores, né, da malária, do tripanosoma, e mais uma vez foca também no mesmo item, que o efeito in vitro requer uma dose muito maior para que aconteça o efeito in vitro do que o efeito que acontece em vivo, mais uma vez suportando a ideia de que existe, na verdade, um efeito imune do hospedeiro na atividade da ivermectina. Eu acho que esse é um dado importante dos trabalhos que a gente vê. Esse último trabalho foi, na verdade, olhando a ivermectina no Covid, e aí ele cita um trabalho dos australianos, né, que mostrou que o Covid consegue in vitro fazer a inibição da replicação, a ivermectina consegue in vitro fazer a inibição da replicação viral do SARS-CoV, mas eles dizem que as concentrações necessárias para isso seriam, pelo menos in vitro, são muito maiores do que aquelas concentrações que se usam em vivo, e dizem que usaram modelos para modular tudo isso e que chegam à conclusão de que não é possível atingir níveis satisfatórios com as doses que hoje são aprovadas pelo FDA e nem com doses 10 vezes superiores. Eles citam, né, a diferença, por exemplo, da concentração do pulmão para a concentração plasmática, que se sabe isso desde muito tempo. A forma como a ivermectina se distribui nos tecidos, ela varia. Então, tem tecido que ela vai ficar por 2 dias, tem outro por 8 dias. A forma como ela elimina a captação varia, mas eles concluem no trabalho deles que, mesmo assim, não existe como a ivermectina hoje ser usada em relação ao Covid. Me chama a atenção esse trabalho anterior, que eu retornei aqui, dizendo que o que a gente olha em vivo é muito diferente do que se vê in vitro. E eu acho que, como uma mensagem final que é importante realmente a gente colocar, nós precisamos de respostas de muitas coisas, né? A gente está nesse momento tão difícil, com quase 500 mil de pessoas já no mundo com a doença. E por isso mesmo eu acho que a gente precisa de pesquisas, e a gente precisa de pesquisas o mais breve possível. É muito importante que a gente faça, e existem evidentemente muitas coisas sendo feitas nos pacientes hospitalares, existem muitas coisas sendo feitas nos pacientes quando tem início de sintomas, essa discussão toda de quando iniciar a terapia, e a gente pode talvez até discutir em algumas situações se a utilização prévia não ajudaria o sistema imune, o nosso sistema imune como um mecanismo de defesa. Muito importante que tudo seja coordenado através de profissionais médicos e que a gente use os experts e que a gente siga protocolos, senão a gente fica nessa confusão aí que gera angústia, desavenças, às vezes até desnecessárias. Acho que, como profissionais de saúde, a gente tem que continuar enfatizando o cuidado com a saúde física e muito agora o cuidado com a saúde mental, né? O isolamento, as questões econômicas têm dificultado muito, mas coloco como uma posição pessoal minha no final, que com as evidências que a gente tem laboratoriais, com as evidências de que talvez exista esse lado imunológico em relação à ivermectina, se
nós tivermos pacientes que não fizeram tratamento de parasitoses nos últimos 6 meses ou 1 ano que queiram fazer, eu acho que tratá-los é um bom momento e provavelmente eu escolheria a ivermectina.